sou Arthur Peixoto, eu sou professor de História da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre e trabalho na Escola Municipal Vereador Antônio Júdice. Iniciei minha carreira como professor em 2007, então faz 14 anos que eu sou professor de História. Decidi ser professor de História porque eu nunca aceitei as desigualdades e injustiças, então eu queria fazer algo a respeito. Como eu sempre acreditei no papel da educação, na importância de ser professor e principalmente professor de História, é que eu resolvi seguir esse caminho. Claro que também adorava História, adorava pesquisa em História, mas sobretudo pela importância social de tentar fazer algo a respeito de combater as coisas que eu acredito que sejam erradas. Minha carreira começou em 2007, eu havia acabado o mestrado no ano anterior, e apesar de ter um desejo de seguir com pesquisa acadêmica, a minha prioridade naquele momento era dar aula. Eu acreditava que a escola era uma experiência, que ia ser uma experiência muito importante na minha vida, e eu queria dar um retorno social, eu queria dar uma contribuição social depois do tempo todo que eu tinha passado dentro da universidade e 2 universidades públicas. A Universidade Federal de Pelotas, onde eu me formei, e depois a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu fiz mestrado. Então, em 2006 eu terminei o mestrado, comecei a fazer diversos concursos aqui na região metropolitana. Tive a sorte então de ser chamado já no ano seguinte, primeiro para dar aula no município de Nova Santa Rita e também no município de Sapucaia. No ano seguinte passei pelo município de Novo Hamburgo, e no ano seguinte, 2009, então, eu venho para a rede de Porto Alegre, rede municipal, e na qual estou vinculado até hoje. Uma rede em que eu sempre desejei, sempre almejei fazer parte, me orgulho muito de fazer parte, de construir também esse projeto. É um projeto que na sua origem tem como inspiração a obra do Paulo Freire, a educação popular. Então, esse modelo de educação cidadã que veio sendo construído em Porto Alegre veio aos anseios que eu tinha como professor e como indivíduo, uma educação voltada para a cidadania. Infelizmente, de uns anos para cá, esse projeto de educação cidadã, de educação popular, ele vem sendo descaracterizado pelas últimas gestões municipais, mas graças à ação de muitos professores e professoras engajados e que acreditam na proposta de uma educação popular e de uma educação cidadã, há uma forte resistência por manter esses princípios. O que eu poderia dizer para um estudante que está iniciando sua carreira? Ou está em vias de começar a dar aula, enfim. Ele vai passar por muitas dificuldades, não vai ser fácil. Eu seria leviano se dissesse que seria tudo mil maravilhas, que vai encontrar muitas situações em que ele não estudou na graduação. Fernando Seffner, professor da Faculdade de Educação da URGS, ele diz que o ensino de História ele é feito, entre outras coisas, por muitos improvisos, dadas essas situações inesperadas, que o professor enfrenta no seu cotidiano. Agora, apesar de tudo isso, apesar das dificuldades que podem vir, vale a pena. O retorno é muito maior do que as dificuldades. A importância que o professor ou professora, não só de História, mas de outras disciplinas, tem numa escola é muito grande. Professores e professoras são referências para aqueles jovens que estão ali diante dele. Ainda mais se tratando de comunidades carentes, comunidades precarizadas, aí essa importância eu acredito que é ainda maior. Vale a pena, apesar de tudo, vale a pena. A importância que vocês terão vai ser grande, mesmo que de repente em algum momento possa parecer que não, mas professores e professoras estão sempre sendo observados atentamente pelos alunos e pelas alunas. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado, em meio a uma pandemia que vem ceifando a vida de milhares de pessoas. Temos movimentos negacionistas. É justamente nesse momento que os professores de História são mais necessários.
Nós, nesse momento, historiadores e historiadoras, professores e professoras de história, somos mais necessários para combater esses negacionismos. Assim, uma coisa muito corriqueira na educação pública é a falta de professores. Então, é uma coisa corriqueira encontrar um professor, professora formada numa disciplina dando aula de uma outra, que não é aquela que ele se formou. Isso aconteceu comigo, eu dei aula de geografia também, de filosofia, de ensino religioso. Ser formado em história não impediu que isso acontecesse, que isso não acontecesse. Embora a experiência de ter dado aula, sobretudo de filosofia, tenha sido uma experiência que para mim foi enriquecedora. Depois, acabaram melhorando as minhas aulas de história. Por outro lado, ser formado em história garantiu que as turmas de história sempre fossem dadas por um professor de história. Tem esses dois lados, não garante uma coisa, mas garante a outra. E há coisas mais curiosas, assim, um professor formado em história vai ser sempre aquele que vai ser chamado para dar uma palestra sobre alguma data comemorativa, Revolução Farroupilha, a independência do Brasil, proclamação da República. Nem sempre vai ser do agrado do professor ou da professora, mas sempre serão requisitados a participar nesses momentos. Dominar conteúdos específicos do campo da história é importante para dar aula, eu acho que é fundamental. Afinal de contas, se a gente não conhece história, vai ser muito mais difícil a gente conseguir fazer ligações dos acontecimentos no tempo com a vida daquele aluno que está diante de nós. Não só o conhecimento específico de história é importante para dar aula na educação básica. Tem uma frase da professora Flávia Caymmi, que ela diz que para um professor dar aula de história, ensinar história para João, então ele precisa conhecer história, conhecer como ensinar, e ele precisa conhecer João. Os conhecimentos de história são fundamentais, mas também é importante conhecer o sobre ensinar. E além disso, acho que é preciso a gente conhecer para quem a gente está dando aula. Sem a gente conhecer nosso aluno, a cultura dele, como é que ele vive, é muito mais difícil a gente conseguir uma ligação, um vínculo, e conseguir trabalhar de uma maneira mais produtiva. Qual o lugar dos ofícios de historiador na sala de aula? Eu acredito que é trabalhar com as fontes. As fontes podem ser ótimos recursos didático-pedagógicos. Para que serve a história? Eu acho que serve para levar as pessoas a pensar, a refletirem, a pensar em futuros alternativos. Esse acho que é o grande legado da história, acho que é a grande importância da história. Tá? Pensar e propor futuros alternativos, sobretudo nessa época que nós estamos vivendo, num período tão conturbado. Obrigado.